Eu não sei nem como começar esse vídeo. Aqui estou eu mais uma vez para alegrar seu dia, trazendo notícias maravilhosas, um vídeo motivacional. Só que não. Eu tenho aqui 4 cenários, na verdade há mais cenários possíveis, né? Mas eu vou explorar 4 cenários aqui, pós-apocalípticos, né? Digo, pós-eleições. E nesses 4 cenários dá merda, tá? Mesmo o Bolsonaro vencendo, que é o que eu quero que aconteça, né? Mesmo isso acontecendo ainda, vai ter alguns problemas. Eu já vou explicar o que pode acontecer, então se prepare. Antes de entrar nesse cenário, cara, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Austrália e Portugal. Brasileiros nesses países supostamente votaram no Lula, em sua maioria. Cara, isso não sai da minha cabeça, principalmente no caso de Portugal. Austrália, talvez eu até entendo. Quando eu morava lá, o povo detestava o PT. Conversando com brasileiros lá, o povo detestava o PT, só falava mal. Cara, não tinha ninguém que gostava do PT ali, naquela época. 2013. Pode ter mudado? Sim, mas... Ó, isso aqui é uma foto de 2013, isso aqui é um protesto, tá? Quando houve aqueles protestos no Brasil, né, o estopim foi o aumento da passagem de ônibus, tá? E aí muitos brasileiros, com permissão da prefeitura de Melbourne, foram lá na praça central ali, Cara, até esqueci o nome dessa praça aqui. Esqueci o nome, caramba, eu ia lá direto, faz tempo. Mas enfim, Federation Square, esse é o nome. E aqui você vê placas em inglês, né, com os números falando quanto que foi gasto na Copa do Mundo, que seria no ano seguinte, né, 2014, quanto que foi gasto com as Olimpíadas, 50 bilhões perdido na corrupção, isso só em 2013, tá? Eu acho até meio bizarro, tá, pessoas protestando a favor de outro país, né, como se nós víssemos, sei lá, australianos residentes no Brasil vão para o centro lá de São Paulo, Praça da Sé, para protestar porque na Austrália o primeiro-ministro está envolvido em corrupção. É meio bizarro, mas enfim, assunto para outro vídeo. O fato é que, cara, o povo nessa época, eu interagi com tantos brasileiros e não tinha nenhum petista lá, cara, não tinha. O que pode ter mudado? Assim, 2012 talvez, ou 2010, entre 2010 e 2012, né, a época em que o progressismo entrou assim a todo vapor. Já estava vindo devagarzinho, mas nessa época ele se acelerou muito, demais, na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. Então, de repente, essas pessoas foram se tornando cada vez mais progressistas. E agora, não sei, também Bolsonaro com suas falas infelizes, né? As quais o Lula tem também, tá? Mas a gente ouve muito mais falar das falas machistas e homofóbicas do Bolsonaro e não do Lula, que tem falas até piores. Então muitas pessoas, né, nacionalmente e internacionalmente, o que a gente vê é falar que Bolsonaro é todas essas coisas que a esquerda demoniza, né? Machista, homofóbico e tal. Sendo que o Lula, como eu disse, tem falas também desse tipo. Então, de repente, essas pessoas progressistas e tal, cérebro lavado, né, acabaram caindo nessa conversa. O que... Cara, outro fator também... já tô 3 minutos aqui, eu quero falar dos 4 cenários lá, mas acho que é interessante explorar isso, tá? Outro fator. Tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas fracas criam tempos difíceis, né? E o ciclo continua. Isso se aplica para países e para famílias. O que isso tem a ver? Cara, normalmente, quando você tem uma família que o pai, a mãe tiveram que ralar, imigrantes, começaram do nada, ralaram pra caramba e chegaram no patamar em que eles têm dinheiro bastante para mandar o filho estudar na Austrália, certo? Normalmente o que a gente vai ver em famílias assim? O filho vota no PT, o pai e a mãe votam no Bolsonaro. Há exceções? É claro que há, mas normalmente a gente vê isso acontecendo, tá? E para ir para a Austrália não é como Estados Unidos ou Portugal. Estados Unidos tem que ter visto, ok, mas tem coiote, você pode ficar ilegal, como muitas pessoas fazem, não precisa nem falar inglês em muitos casos. Na Austrália não, é caro, tem que ter visto, tem que falar inglês, você não pode ficar ilegal, a Austrália é bem mais difícil. Então, para o brasileiro chegar lá, normalmente são pessoas que vêm de famílias que têm dinheiro, tá? Exceção, tá? Cresci na periferia de São Paulo, pobre, tive que trabalhar de faxineiro no Canadá para juntar dinheiro para isso, tá? Mas eu sou outro caso. Mas agora, normalmente esses brasileiros lá, intercambista, estudando e tal, normalmente são pessoas que vieram de condições melhores e que pode ocorrer esse fenômeno aí que eu disse, né? O pai, que teve que ralar, é mais conservador, o filho que está lá nunca teve que trabalhar duro na vida, ou primeira vez na Austrália trabalhando duro, ainda não deu tempo para mudar a cabeça do cara, então o cara volta na esquerda. Pode ser isso também, tá?
Infelizmente nós não temos estatísticas. Eu procurei, não tem estatísticas sobre brasileiros em Portugal e na Austrália. A intenção de voto ainda não tem. Talvez nós vejamos isso aí em 2023, vai ser interessante ver se os números batem. Mas também a Austrália passou por um lockdown extremamente severo. E mesmo assim isso teria feito mudar a cabeça de muitas pessoas, né? Porque exatamente esse é o sonho molhado de um governo como o PT, né? O que o PT adoraria ter feito com o Brasil, né? Lockdown eterno. E na época parecia que era para o seu bem, né? Mas hoje os números estão aí, a gente vê que na verdade não, né? A própria Pfizer acabou de admitir que eles nem sabiam da eficácia da vacina em prevenir a transmissão do vírus. Ou seja, os negacionistas, né, estavam certos, né? Porra, de novo. Mas, ou seja, 2020 não tinha números ainda. Hoje nós temos. 2022 não temos números ainda sobre esses brasileiros na Austrália. Talvez em 2023 tenhamos, não sei. Mas tudo bem, pode ser o caso que o brasileiro na Austrália votou no Lula. Beleza. Cara, Portugal é mais difícil. É mais difícil. Eu mencionei num vídeo, mas, cara, isso não sai da minha cabeça. Você olha o YouTube de brasileiros em Portugal. A maioria evangélica, cristã, praticante, conservadores. Entende? E quando você conversa com brasileiros em Portugal também, a maioria, cara, é difícil ver alguém que vota no PT. E mais uma vez, não tem estatísticas, então eu estou usando aqui minha experiência pessoal, tá? Eu não estou falando categoricamente. Vamos esperar os números chegarem, mas não faz sentido. Você vê que a maioria lá votou no Lula, realmente não faz. Como eu disse, vai no YouTube agora, tipo, brasileiros em Portugal, tem 300 milhões de canais de brasileiros em Portugal, e você vê que a maioria é cristã conservadora. Quando eu estava no grupo dos brasileiros youtubers em Portugal, cara, parecia que eu estava no grupo de uma igreja. Não estou criticando não, pessoal, né? Pelo contrário. Eu prefiro muito mais que o resultado dessas eleições seja comemorado, que o resultado, né, seja comemorado nas igrejas e não nos presídios, né? Entendedores entenderão. Então, quando você vê isso, né, brasileiros normalmente mais cristãos, conservadores, votam na direita, Portugal está cheio deles e supostamente votaram no Lula. Aí que você vê que não bate, cara, não bate. Quando você olha as urnas também, e você faz o cálculo, pô, o negócio está lá tipo por quê? 9, 10 horas para as pessoas votarem, nem isso. Então ali, daria tempo de umas 200 pessoas votarem mais ou menos, e você vê que tem lá 400, 500 votos, a maioria pro Lula. Ao mesmo tempo que deputados federais e estaduais, maioria bolsonaristas. Então, mano, o cara vai lá e vota no Lula, mas pra deputado federal e estadual ele vota no bolsonarista. Assim, eu não posso afirmar nada. Eu até quero evitar usar certas palavras, a palavra que começa com F, eu vou usar a palavra maracutaia. Quem está em Portugal, né, os portugueses talvez não vão entender o que significa, é porque há camadas de censura aqui, né? A censura da plataforma, né, o próprio YouTube, moderação e censura, e há também a censura do TSE agora, né, a tirania suprema eleitoral, do TSF também, né, a suprema tirania federal. Mas é complicado, cara. Os números não batem. Mas enfim, vamos esperar sair os números aí. Tá? Agora tem os 4 cenários. E eu acho que nos 4 cenários possíveis aí, claro, como eu disse, há mais que 4, vou explorar 4 aqui. Cara, eu acho que vai dar merda. O primeiro cenário aqui, vamos começar do pior pro melhor. O Lula ganha democraticamente, todo mundo votou nele. Isso é improvável, porque a gente vê que Bolsonaro tem as multidões, é um cara que parece um rockstar, o cara arrasta multidões online e offline. É isso, tá? Aceitem. Então é improvável, mas vamos supor que daqui pra lá, né, o Bolsonaro fale alguma coisa, a esquerda tem uma carta na manga, alguma coisa acontece e de fato as pessoas, por livre e espontânea vontade, vão lá e votam no Lula, Lula eleito. Ok, democracia, aceitamos, só que a gente sabe que vai dar merda. Porque é o PT no poder, não preciso nem desenhar, todo mundo já sabe, né? A esperança seria no Congresso de direita para tentar segurar, né, as merdas que o Lula vai fazer, com certeza. Agora, segundo cenário, o Lula ganha na maracutaia. Como eu disse aí, né, em Portugal, os números não batem, assim, tá meio estranho. Essas urnas também, que dá ali para 200 pessoas e tal, votar e de repente 500 a mais. Eu não posso nem falar. Mas vamos supor que na maracutaia, óbvia, ele vença, que eu acho que é o mais provável de acontecer, tá? Será que eu serei... não é nem cancelado, né? É censurado. Não sei.
Não estou dizendo que vai acontecer, eu estou, sei lá, é um cenário hipotético, digamos que é um filme de ficção aqui, tá? É um Brasil paralelo, não posso usar essa palavra, não. É um Brasil de uma realidade paralela, tá? É uma história de ficção. E isso acontece, tá, pessoal? Nesse Brasil, em outra dimensão, lá no universo da Marvel, a gente vê que isso aconteceu, né? Maracutaia, e aí o que acontece? Bolsonaro não aceita, e ele tem aí forças armadas do lado dele. Não seria um golpe, seria um contra-golpe, mas não é assim que a mídia nacional pintaria, né, a situação. E muito menos a mídia internacional e muito menos os poderes internacionais, né? Que no fundo saberiam que sim, houve maracutaia, mas que se dane. Pra gente, o Lula venceu e é ele que nós queremos ali, né? O Macron, da França, obviamente, União Europeia, ONU, OTAN, cara, todo o establishment político internacional globalista quer o Lula, ponto final e acabou. Um Brasil cheio de energia e de alimentos, seria mais interessante ter um país assim de joelhos, ou de 4 para eles, né? Do que um Brasil forte e soberano peitando esse globalismo todo. Não é isso que eles querem. Por isso que o Lula é tão importante para o globalismo, né? Por isso que você vê o Lula aí, né, de rabinho preso com o Macron, né, o Macron da França. França que é o país, cara, eu gosto do país França, tá? Cara, seria um país muito interessante se não tivesse no Estado. Eu não gosto do Estado atual da França. A política atual da França, cara, é uma... Eu já usei a palavra merda. É uma merda, não tem outra palavra bonita pra descrever. É foda, é foda. Mas, vamos lá. Cenário 3, né? O Bolsonaro ganha e aí, né, o TSE pode simplesmente não aceitar. Como já foi dito, eu procurei a notícia aqui, eu não encontrei, acho que eu compartilhei em outro vídeo, tá? Que eles já têm lá um plano que eles podem anular o resultado da eleição caso eles, sei lá, seja provado que o candidato espalhou fake news. Eles colocam lá alguma maracutaia subjetiva que eles podem distorcer ou interpretar do jeito que eles querem e pronto, e falar que eles anularam o resultado das eleições, né, porque espalhou fake news, cometeu atos antidemocráticos ou qualquer coisa que seja. Isso pode acontecer. Aí você pode falar, ô Rafael, esse seu Brasil no universo paralelo tá muito estranho, isso jamais aconteceria. Cara, nesse mesmo Brasil, desse universo paralelo, nessa história de ficção que não tem nada a ver com a realidade, tem um cara que estava preso e ele foi solto na base da maracutaia legal, da interpretação subjetiva de um juiz cabeça de piroca, e foi ele. E o cara agora está concorrendo a presidente, então tudo é possível. Não subestime a suprema tirania federal. Tudo é possível, tá? Porque basicamente ali a Constituição cara, é um teatro para eles. Eles interpretam do jeito que eles quiserem. Aí tem o quarto cenário aqui, que é o melhor, ou menos pior nesse caso. Quer dizer, eu diria o melhor, tá? Mas eu não posso dizer total melhor porque há problemas. Bolsonaro ganha e a esquerda aceita, o TSE aceitou, o STF também aceitaram, reconheceram a vitória de Bolsonaro democraticamente, pronto. Cara, a esquerda aceitou a democracia, caramba, que progresso, hein? Porra! Mas enfim, vamos supor, aí você pensa, pô, que maravilha, né? Só que não, porque aí volta esse problema. No Brasil, tá contido, foi aceito, só que internacionalmente isso vai ser aceito. União Europeia, a França, que é a nossa vizinha, que nos odeia, Estados Unidos com esse governo atual, globalismo, tá? Eles vão aceitar isso. Como eu disse, novamente, para eles é mais interessante um Brasil de joelhos ou de 4 para eles do que um Brasil forte e soberano. Desculpa usar esse linguajar, mas cara, acho que esse é o momento apropriado para usar a palavra merda e esse tipo de linguagem, porque, cara, se não dá para usar esse linguajar agora, então não sei quanto que eu vou poder usar. Mas, além de tudo isso, eu acho também que vai haver quebra-quebra, protestos, e tanto que nós aqui já mudamos a data da nossa viagem, né? A gente iria para Maringá domingo à noite. Mas eu não vou me atrever a sair na noite aí do apocalipse. Deixa pra fazer isso um pouco depois, tá? Porque não sei em que estado que o Brasil vai estar, independente de quem vencer. Então, mesmo na melhor das hipóteses, Bolsonaro vencendo,
e tal vitória sendo aceita e reconhecida pela tirania, pela Suprema Tirania Federal, e ainda assim pelo ditador Careca, ainda assim haverá uma repercussão internacional e retaliação internacional também, não só por parte da França, mas por parte dos outros poderes aí, tá? Isso é muito ruim. Isso aconteceu em 2019, tá? Para quem acha que é história da minha cabeça, olha em 2019, o Macron demonizando o Bolsonaro, pegando fotos antigas, dizendo, olha, queimadas na Amazônia, é culpa do Bolsonaro, sendo que na época do Lula era muito pior, o desmatamento era muito pior. Claro, o petista gosta de negar e a Globo ajuda a passar pano, mas o fato é que era muito pior, o desmatamento foi pior na época do Lula, muito pior do que na época do Bolsonaro, e isso é só usado para desmoralizar o Brasil, para minar a soberania e para justificar alguma merda que eles possam vir a fazer no futuro contra o Brasil, lançar sanções, e tá aqui. Eu já mostrei isso em outro vídeo, não sei se foi da Reuters ou se foi de outro, mas tá aqui, ó, né, a União Europeia, né, planejando sanções contra o Brasil, caso haja maracutaia nas eleições, né? O que, porra. E sempre dando a entender que a maracutaia vai vir do lado do Bolsonaro, né? Sei. É o Bolsonaro que tá censurando as pessoas, né? Só que não. Né? É esse pessoal que escreve aquela cartinha da democracia, que é um teatro, né? O pessoal que fala tanto de democracia, eles é que são os antidemocráticos, né? É democracia quando convém, né? Porque esse pessoal ama uma ditadura. Tanto que, ó, eu já falo, eles são, como há tantas mentiras sendo repetidas, eu acho que há algumas verdades que merecem ser repetidas. Lula financiou ditaduras com o seu dinheiro, ditaduras de ditadores sanguinários e torturadores. E o povo ainda vem falar que Bolsonaro que gosta de ditadura e que quer ser um ditador. É bizarro isso. Pessoal, vou deixar para vocês aqui 2 vídeos relacionados. É só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo.